Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco sempre, né? Que é que a gente mais precisa. A nossa irmã Judite, ela disse que é um caminho, na realidade, que a gente tem que percorrer para encontrar a essência do que nós vamos estudar hoje. Porque ela é a primeira letra e o último ponto da doutrina do Cristo. Tudo que o Cristo trouxe para nós, desde o momento em que ele brotou no nosso meio até a hora que ele fisicamente nos deixou, se resume nisso. É o amor. Essa palavra a gente vem ao longo de muito tempo falando sobre ela. É um sentimento por excelência, ou melhor, ele é o sentimento dos sentimentos, é a essência de tudo aquilo que a gente deve buscar na vida. Quando nós começamos a nossa caminhada de seres humanos aqui na Terra, nós vivíamos por instintos, isso nós já estudamos também, né, em outros dias. Nós éramos verdadeiros animais, fazíamos parte da fauna e flora da Terra naquela época. Nós não tínhamos ainda escalado para o topo, mas éramos por instinto, vivíamos para comer, para nos proteger e para abater caça, para proteger uns aos outros e buscar sobreviver ao máximo, num mundo inóspito, onde a batalha pela sobrevivência era uma constante. Conforme nós fomos melhorando moralmente, socialmente, nós fomos crescendo, mas ao mesmo tempo nos deterioramos, porque esses instintos nós fomos transformando em sensações. Sensações que são trazidas pela carne, pelo corpo. São as sensações de alimentação, de prazer, de alegria, de toque. E nós vamos deixando para trás o instinto puro. Só que essas sensações nos trazem também coisas muito mais fortes, como o egoísmo, o orgulho e todas aquelas atitudes que a gente toma durante a nossa vida. Se nós passarmos dessa fase de sensações, nós vamos ter uns sentimentos e ele brota, a nossa sensação se transforma em sentimento. É a parte mais elevada que nós vamos poder alcançar. Porque aí nós estamos começando a sentir o que realmente é amar. Porque o pessoal diz assim, mas amor é fácil, a gente ama, eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu amo meu noivo, minha noiva, eu me sinto bem e amo meus avós. Mas esse amor que Jesus nos trouxe como exemplo, não é esse que a gente conhece. Porque esse amor que nós temos de relacionamentos, ele também tem muito da parte física, do contato, da união, da proteção, do envolvimento instintivo. O amor que ele quer nos mostrar é aquele que brota lá de dentro. É o amor que nos traz calor, que nos traz a pureza da alma, do espírito. É o amor que faz com que a nossa centelha interna aumente e se transforme numa grande fogueira. Eu exemplifiquei uma vez aqui que nós temos dentro de nós uma pequena vela acesa. Ela está lá sempre, não apaga. E nós sabemos que todos nós já vimos uma vela acesa.
quando uma pequena brisa bate na chama, ela diminui, verga, mas ela fica grudada ao pavio, brigando para não se apagar. Isso é óbvio que se a brisa aumentar, ela apagaria, mas a nossa vela não apaga. Ela vai, a gente entra naquele esquema em que ela vai desaparecendo, quase sumindo, e nós podemos exemplificar um irmão nosso que seja dado às maldades, seja uma pessoa desonesta, bruta, casca grossa, como a gente diz. Ele pode fazer coisas horríveis com as pessoas, mas ele sempre tem alguém, ele sempre tem alguma coisa que o toca no fundo do coração e não deixa que aquela chama se apague. Pode ser um filho, uma filha, alguém que cuidou dele na infância, como a mãe ou alguma outra, ou mesmo um bem material que ele se apegou e ali ele joga toda a informação de amor que ele pode. E é uma pessoa que não vive, não consegue conviver em sociedade. Então a nossa vela não apaga, ela sempre tem uma força que a segura dentro de nós. E quando ela está mais acesa, ela começa a brotar e a nos aquecer e a provocar em nós reações que nós não conhecemos, reações trazidas por esse sentimento que nós chamamos de amor. E ela pode se transformar muito e extrapolar nosso corpo físico. A nossa luz pode extrapolar a nossa aura. E com isso atingir as pessoas que estão em nossa volta com esse sentimento. O amor é tudo isso, ele serve para iluminar o nosso caminho. Se você está na escuridão da vida e consegue trazer esse sentimento para dentro, a nossa chama ilumina o caminho, e aquelas montanhas que estão colocadas como uma interposição à nossa caminhada na vida, elas desaparecem com essa luz, se transformam em pequenas pedras. Ou nos é mostrado um caminho mais seguro para caminharmos a nossa trilha. Tudo em função de um sentimento que nos transforma de uma maneira tal que nós não conseguimos mensurar. Existem seres humanos dentro desse período que nós estamos vivendo que já atingiram parte dessa proposta de amor. São grandes nomes que nós conhecemos. Mas a maioria de nós ainda precisa se equilibrar, buscar, procurar entender e fazer com que do seu coração brote esse sentimento. Para isso nós temos a doutrina espírita. Então, na primeira parte, Jesus nos trouxe essa informação sobre o amor. Na segunda, quem trouxe a segunda palavra foi o Espiritismo, uma palavra que todos nós conhecemos e que às vezes causa certo desequilíbrio em outras pessoas que não detêm o conhecimento, que é a reencarnação. A reencarnação veio mostrar que nós não perdemos a vida quando desencarnamos, mas sim ganhamos. Nós ganhamos a vida espiritual, nós retornamos à nossa pátria espiritual, nós vamos transportados, e o que fica no túmulo é um corpo inerte que desaparece e é consumido e se transforma em outras coisas, em outras vidas até. Porque já foi dito que desse planeta nada sai daqui, nada se perde, tudo se transforma e volta à Terra. Quem imagina que a água que nós vemos nos oceanos desaparece e só volta com as chuvas, ela não sai do planeta, ela continua no planeta. Nós somos parte dessa água que está ali. Quando nós desencarnamos, o nosso corpo, que é 70%, 80% de líquido,
ele seca e essa água penetra na terra e volta para as nascentes de água. A matéria de que nós somos formados através dos alimentos que nós ingerimos também volta a ser matéria, volta a ter componentes que vão gerar outras matérias. Então, tudo é transformação. Mas a transformação maior tem que ser a nossa transformação espiritual. Porque é através dela que nós continuamos a nossa vida, a nossa existência. Porque os bens materiais, nós não levamos para o lado de lá. Tudo fica. Eu não levo dinheiro, eu não levo roupa, eu não levo título, eu posso ser doutor, usar o termo que o nosso irmão me usou, ser mestre, mas eu não vou chegar lá do outro lado e ser chamado de mestre. Mestre é Jesus. Agora, na hora que nós chegarmos do lado de lá, não vão perguntar o que eu tenho, mas vão perguntar o que eu vivi, como eu vivi, como eu participei da vida. Então, nós temos que transformar esses nossos instintos. Pelas medidas, nós ainda estamos perto do começo, nós ainda não estamos chegando na metade do caminho, que nós já estamos no 3º milênio, mas ainda temos uma corrida para chegar no final. Nessa metade é quando a gente começa a entrar num processo de equilíbrio maior. Mas nós podemos acelerar isso. Nós podemos mensurar em nós o que nós sentimos, como nós tratamos as outras pessoas, como nós nos sentimos a respeito das outras pessoas. Se nós lermos, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala sobre o amor, nós vamos notar que ele nos dá uma aula surpreendente sobre o assunto. E é uma coisa que nós deveríamos ter, escrito num papel, guardado na carteira, na bolsa, presa na parede. Eu vou trabalhar, está lá perto do meu computador, na minha mesa em cima, e ler um trecho dela todo dia. Porque o aprendizado da essência que está naquele escrito de Paulo nos leva a raciocinar de uma forma completa sobre o assunto. Ele vem mostrando tudo o que é o amor. E vem demonstrando, palavra a palavra, frase a frase, como é que ele se comporta. E às vezes nós achamos que nós somos, mas eu sou muito bom, eu sou uma pessoa que entendo os outros, que me relaciono bem. Mas, se a gente pensar com clareza, nós vamos notar que em alguns momentos nós nos exasperamos com algumas coisas. Nós tomamos algumas atitudes rompantes, daquelas que a gente tem vontade de falar mais grosso, de falar mais alto, de se interpor pelo tamanho ou pela impostação de voz sobre a pessoa que está falando conosco. É uma atitude que, pela nossa essência humana, é natural. Mas se nós formos raciocinar com muita calma, com muita clareza, nós vamos ver que nós estamos agindo como egoístas ou como orgulhosos. Porque nós somos egoístas familiares. Quando fala em família, nós queremos tudo para nós. São os filhos, os netos, os irmãos, o pai, mãe. Nós temos o egoísmo da raça. Aí você diz assim, raça. Mas que raça? A raça ariana, a raça branca, a raça negra, a raça amarela. Aí você pergunta assim, mas na Terra, qual é a raça que tem na Terra? Quantas raças? Só tem uma. Chama raça humana. E nós complicamos tanto isso, enchendo de fronteiras, portas e tudo que a gente pode para não deixar que os nossos irmãos entrem. Vocês estão vendo o movimento que está havendo no planeta hoje, com as pessoas mudando e atravessando fronteiras? Não
não são poucas as pessoas, é na casa de 1 milhão. E elas estão mudando e interagindo. Aqui na América do Sul nós temos venezuelanos saindo de lá da Venezuela para buscar uma vida melhor, vêm para o Brasil, vão para o Chile, para o Peru, sobem, atravessam a fronteira e vão para os Estados Unidos. Nós temos na Europa os africanos, o pessoal que mora na África, fugindo aos milhares, se arriscando a morrer afogados, para atravessarem para a Europa, para irem para a Alemanha, para a França, para Portugal, em busca de emprego, em busca de sobrevivência. E o que é que acontece quando essas pessoas chegam nesses outros países? Há um que a gente chama de aculturamento, há uma união de culturas. Porque nós começamos a nos relacionar com pessoas que têm culturas diferentes da nossa. Comem de forma diferente, se vestem de forma diferente, pensam de forma diferente. E a partir do momento em que nós conseguimos pensar juntos, nós vamos pensando o que nós gostamos deles e eles pensam de nós o que gostam da gente. E aí há uma fusão. Eu aprendo, ele, em comida, ele vai preparar uma comida, ele está junto de mim, eu digo, mas eu não faço desta forma. Como é que tu faz? Eu faço assim, assim. Daí a pouco brota um alimento diferente, um novo tipo de tempero, uma nova forma de fazer. E como é que tu rezas? Eu rezo assim, 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 assim. Eu rezo assim. Mas o teu Deus não é o mesmo? É o mesmo. E nessas conversas, nós vamos interagindo e transformando pessoas e a nós mesmos em irmãos, porque nós as achávamos diferentes da gente. Estamos vendo que não são. E as fronteiras vão começar a cair. Porque não vai parar esse êxodo. Vai ser uma constante. Então, quando nós pensamos assim, esse mal que existe hoje no planeta, de guerras, de ataques a etnias diferentes, a religiões diferentes, ela está provocando isso. Todo transtorno causa uma reação que gera uma coisa boa. Quando a gente cai num buraco, no dia seguinte a gente já não passa por ali. Se a gente puder, a gente tapa o buraco para que ninguém mais caia. A mesma coisa é isso. As pessoas estão em luta, mas ao mesmo tempo as outras que são mais fracas estão buscando um caminho da sobrevivência. E através desse caminho vão encontrando harmonia com outros povos. Vocês notam que existem formas de se vestir em outros países que são completamente diferentes da gente. Formas de agir, lugares onde mulher não pode dirigir carro, é proibido. Se for pega, vai preso. Só quem pode dirigir são os homens. Elas não têm direito a voto, não têm direito a muita coisa. Mas a partir do momento em que esse povo vem para cá e ganha a cidadania brasileira, eles têm direito a voto, eles têm direito a dirigir carro, vão aprendendo coisas diferentes. E se um dia voltarem às suas terras natais, eles já vão com esse conhecimento para lá. E vai havendo uma interação, vai havendo um movimento que busca unificar todos os pensamentos do planeta para que a gente se transforme num planeta de regeneração. Desta forma que nós vamos conseguir fazer. E voltando a Paulo, sobre a carta aos Coríntios, ele chama para o amor de sumus bono, em latim, que é o dom supremo, é a essência da essência, é aquilo que transforma o ser humano em filho de Deus, é onde nós buscamos a união com Deus, a união com tudo aquilo que Jesus veio nos mostrar que deveríamos fazer.
Então, nós temos, de alguma forma, que melhorar a nossa energia interna, a nossa luz. Porque todos nós temos amigos, família, trabalhamos, temos amigos no trabalho, buscamos conhecimentos fora, vamos interagir com outras pessoas, ou pelo trabalho, ou pela escola, por onde seja. E isso é muito importante para que nós tenhamos essa ligação amena, a ligação tranquila, harmoniosa e equilibrada. Mas se eu for assim, eu projetar esse amor com as pessoas com quem eu interajo, eu posso ser taxado de fraco. Não existe esse tipo de coisa. Isso é um pensamento errado. A humildade foi pregada por Jesus. Jesus foi humilde todo o tempo. E em nenhum momento ele demonstrou fraqueza. Nós não podemos ser assim como ele? Podemos. Podemos e devemos. Esse é o nosso caminho. Então, para nós praticarmos a lei de amor, nós temos que caminhar passo a passo, buscando entendê-la. E aquela forma que eu falei de ler a carta de Paulo, eu tenho essa carta já há algum tempo, nesse livro. É um livrinho fininho, pequenininho, 60 páginas só. Mas eu acho que ele dá tudo aquilo que a gente precisa para começar a caminhada sobre o amor. E a carta de Paulo todos nós conhecemos. Ela é uma carta muito, muito comentada, muita gente já leu, muita gente já ouviu, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, será como o bronze que soa ou como o tímbalo que retine. Ou seja, se ele falar todos os idiomas existentes, mas se ele não usar o amor para conversar com essas pessoas ou sentir aquilo que ele está dizendo, ele é como um sino que você chega com o martelo e bate. E ele só soa bonito, mas não faz nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada terei. Vocês veem que ele aqui coloca o amor acima da fé. Porque a fé, ela pode acabar. A partir do momento em que você projeta o amor de tal forma que você supera tudo aquilo que tem que ser superado, você não precisa ter fé, porque o amor te basta. Nós já te citamos exemplo de sociedades em outros países que, por começarem a praticar socialmente o respeito entre todas as pessoas, começam com as crianças pequenininhas na escola, as igrejas estão fechando, estão parando de receber pessoas, porque eles já estão praticando naturalmente o respeito. E a gente vê de vez em quando na internet, aparece alguma coisa comentando, porque num determinado país, o funcionário de uma empresa enorme que tem direito a estacionamento na empresa, ele chegou cedo e parou o carro no último lugar do estacionamento. Aí um amigo perguntou: mas por que tu paraste lá? Se tu chegaste primeiro, não tem vaga na porta do prédio? Ele disse: porque pode um amigo meu vir, um colega meu de trabalho, chegar atrasado e ele vai precisar correr e deixar o carro aqui na porta para bater o ponto. Ou seja, ele estava praticando amor com os colegas, sem nem saber quem seria. Essas atitudes vão fazendo com que você faça naturalmente a prática dos 10 mandamentos. Seguir os 10 mandamentos é amar. Eu preciso saber de cor os 10 mandamentos? Se eu tiver amor, não. Porque quem ama, ama a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, honra pai e mãe. Quem ama não mata, quem ama não rouba. Quem ama não perturba, não faz nada contra
qualquer texto do Evangelho, porque ele tem amor. Então, o amor é o dom supremo. Ele supre tudo aquilo que nós precisamos para nos doarmos a Deus como seus filhos, para praticarmos a caridade. Ele põe o amor acima da caridade. A caridade é uma obra de amor, mas não é superior ao amor. O amor está acima de tudo. Por isso ele é a lei maior, que nós estamos estudando nesse capítulo 11 do Evangelho. E ele ainda diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Porque dar esmola é fácil. E pode notar que a maioria das esmolas que a gente dá é de uma forma egoísta. É porque você quer que o pobre vá embora rápido, ou porque você quer que a sua consciência fique tranquila. Dei uma moeda para o pobre, arranjei para ele alguma coisa e eu estou satisfeito com o que eu fiz. E nós sabemos que não é assim. Nós podemos dar o que a gente tiver para um pobre, se não for dado com amor, com respeito pelo ser humano que está precisando, nada disso tem serventia. Aí ele continua dando uma afirmativa muito bonita, dizendo que o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Todos nós sabemos esse trecho, é lindo. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo crê. Às vezes a pessoa diz assim: mas por que você acreditou no fulano que te disse isso, isso, isso? Porque a gente parte do princípio que todos nós dizemos a verdade para todos os outros. A partir do momento em que eu começo a desacreditar, eu estou desacreditando de mim mesmo. Eu estou jogando por terra os ensinamentos do Cristo. Perceberam? Então, se eu desacredito de um irmão meu, que está me contando alguma coisa, e faço aquela, já fico com a cabeça em pensamentos mirabolantes, porque ele pode estar me dizendo uma coisa errada, eu não estou confiando nem em mim. Mas e se for mentira? Se ele não estiver dizendo a verdade? É problema dele. Aquela inverdade que ele está dizendo é cria dele, não é minha. Pode haver algum prejuízo? Que prejuízo haveria? Um prejuízo de dinheiro, de emprego, de alguma coisa assim? Pode haver. Será que Jesus teve algum prejuízo ao ser morto na cruz por nós? Ele alcançou tudo aquilo que ele deveria alcançar e se propôs naquele instante. E nós temos que provar isso também. Nós também temos que crer nos outros. Estamos com o mundo cercado de coisas erradas, estamos. Mas se nós fizermos com que a nossa chama brote com mais força, nós vamos devagarzinho expandindo essa relação. E essas inverdades vão desaparecendo das pessoas. Que é isso que Jesus espera de nós, para que o nosso planeta se transforme num planeta de regeneração. Não vai ser a ferro e fogo, vai ser através da nossa própria essência e cuidados. E uma outra coisa que ele diz também, que é muito importante: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, ela passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos.
Quando, porém, vier o que é perfeito, o que então é uma parte será aniquilado. O amor jamais acaba. Ele naturalmente aumenta. Então não vai acabar nunca o amor. Profecias, elas passam, porque as profecias se referem normalmente a fatos que deverão ocorrer no futuro, ou como haverá um comportamento. Chegou aquele momento, aconteceu aquilo, a profecia já era, acabou. Não existe mais profecia. Línguas cessarão. Quantas línguas nós sabemos que já existiram no planeta e que acabaram? O latim era uma das línguas mais importantes da época dos romanos, nem se fala mais em latim. Os egípcios, se você pegar a língua que os egípcios falavam, que estão escritos nas tumbas, nas pirâmides, os egípcios de hoje não traduzem aquilo, porque aquela língua já passou. A nossa mesmo, quanta mudança houve na nossa. Quantas palavras novas nós temos nos nossos dicionários. Porque a tendência natural é nós melhorarmos a qualidade da informação, a qualidade daquilo que a gente gera de informação. Com isso aparecem novas palavras, palavras mais antigas vão sendo suprimidas. Porque nós vamos criando novas sequências de imagens para o conhecimento daquilo que está acontecendo. O mundo está numa evolução tão rápida que a nossa língua está mudando rapidamente. E aqui eu não falo sotaque, eu falo das palavras, da essência, daquilo que dá sentido para nós, na hora que nós nos comunicamos. Porque sotaque, lembrem-se, quem descobriu o Brasil foi Portugal. Obviamente, quem vinha para cá eram portugueses. Depois vieram os ingleses, os holandeses, foi uma mixórdia de idiomas aqui dentro, mais os indígenas que viviam aqui. E hoje nós falamos um português completamente diferente do deles. É considerado língua portuguesa? É. Mas se nós conversarmos com um português e ele falar depressa, nós não entendemos. A mesma coisa ao contrário, se nós falarmos rápido perto de um português, ele não nos entende. São as mudanças. Nós pegamos a história do nosso planeta, ela vinha lentamente evoluindo, o planeta e a nossa história, bem lentamente. De repente, quando chegou nos anos 50 para cá, houve uma disparada com o advento de aviões, de comunicação, de telégrafo. Aí depois apareceu a televisão, já tinha o rádio na época que era, um Deus nos acuda, todo mundo tinha um aparelho de rádio em casa para ouvir notícias da guerra. Começou com uma guerra. A guerra forçou um tipo de evolução que pessoas não pensavam em ter. Começou pelo rádio, para ter informações. Hoje a informação é pelo computador, não, pelo celular, é um computador pequenininho na mão. E a tendência é diminuir mais ainda, já tem computadores de pulso, já tem roupas que são computadores. E isso vai gerando para nós uma informação em que nós já estamos misturando línguas estrangeiras à nossa. E com uma naturalidade muito grande. As crianças hoje conversam e para nós é um dialeto completamente diferente quando eles estão conversando perto da gente. A gente não os entende. Por quê? Porque eles estão evoluindo para um procedimento que é natural deles, para aquilo que eles estão vivendo a partir de agora. E se nós colocarmos neles um aumento dessa chama chamada amor, por respeitá-los, por fazer com que eles se sintam bem conosco como adultos, nós estaremos fazendo com que eles se transformem em adultos amorosos, respeitosos, carinhosos. Serão adultos melhores, serão a essência da nossa terra de regeneração. Isso nós precisamos fazer sempre, produzir sobre as nossas crianças o efeito que Jesus produz em nós.
Para terminar, eu queria ler só um trecho de Mateus, que é só uma página. É que ele dá uma descrição do juízo final no Evangelho. Aí ele diz que no juízo final o Filho do Homem senta-se no trono e separa os cabritos das ovelhas. Aqui todo mundo já ouviu esse trecho do Evangelho. E a pergunta é aquela que eu fiz logo no começo: não vão perguntar, não será como eu vivi, mas será como eu amei. O teste final de toda a busca da salvação será o amor, não será levado em conta o que fizemos, em que acreditamos, o que conseguimos. Nada disso nos será cobrado. O que nos será cobrado será a nossa maneira de amar o próximo. Os erros que cometemos nem sequer serão lembrados. Seremos julgados pelo bem que deixamos de fazer, pois manter o amor trancado dentro de si é ir contra o Espírito de Deus. É a prova de que nunca o conhecemos, de que ele nos amou em vão, de que seu filho morreu inutilmente. Então ninguém vai perguntar assim: o que é que você fez de errado? Não. Como é que você amou? Como é que você viveu? Como é que você produziu esse amor? Como é que você gerou amor e como é que você clareou a existência de outras pessoas? Pensem nisso, irmãos. É muito importante. Não usemos a palavra amor com a banalidade que se usa hoje. Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não é assim. Nós temos que sentir se a gente ama. Esse sentimento é a essência da vida e que vai nos impulsionar para cima e para frente. Que Deus esteja conosco agora e sempre.